Fala, descomplicados! Tudo bem com vocês? Gente, lá no meu Instagram, né, eu costumo abrir aí uma caixinha de perguntas pedindo para que os meus seguidores, eles coloquem, né, os pensamentos negativos, os pensamentos disfuncionais que eles têm aí, que eles percebem que mais os limitam, né, que mais os paralisam, tá? Para que eu consiga aí, através das estratégias da terapia cognitivo-comportamental, tentar ajudá-los aí a mudar de alguma forma, flexibilizar essas crenças, né? Que vocês conhecem comumente como crenças limitantes, tá? Mas que eu gosto de chamar de crenças disfuncionais, desadaptativas, tá certo? E aí eu decidi trazer esses pensamentos, né, que eles colocam lá na caixinha para responder aqui no YouTube, porque aí eu consigo fazer um vídeo um pouquinho mais longo, mais explicativo, né, com mais detalhes, coisa que a gente não consegue fazer ali nos stories do Instagram, senão fica muito stories e acaba ficando cansativo, né? E o pensamento que eu recebi foi: eu não socializo porque eu me acho desinteressante, tá? Compartilha aqui comigo nos comentários se você tem esse tipo de pensamento. Ou se você pensa, Gabi, eu não socializo porque eu tenho medo de passar vergonha. Eu não socializo porque as pessoas não me acham legal. Eu não socializo porque as pessoas não se interessam por mim, né? Porque eu não sou, como ela disse, interessante. Tá? Então, esse tipo de pensamento, gente, ele é bem comum em pessoas que têm traços de ansiedade social, conhecido como fobia social, né? Ou seja, o transtorno de ansiedade social em si, em quem possui aí esse tipo de pensamento, né, normalmente tem o medo do julgamento e da avaliação das outras pessoas, tá? E por isso, obviamente, acabam evitando tanto a socialização, a exposição, né? Eu mesma, né, atendo pacientes que têm dificuldades em cumprimentar as pessoas, pacientes que ficam em casa, né, e não possuem muitos amigos, tá? E são pessoas, e assim, tá um adendo aqui, tem pessoas que não gostam muito, né, Gabi? Eu gosto de ficar em casa mesmo, pra mim não faz diferença, eu não gosto de estar rodeado de um monte de gente, não tenho essa necessidade em fazer novos amigos, e tá tudo bem, ok? Mas quem sofre com isso, né, porque tem vergonha de socializar, porque não consegue, por medo, né, do que os outros podem pensar, do medo de serem humilhados, mas querem isso e o fato de não conseguirem socializar acabam sofrendo, né? Aí a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né? Porque tá trazendo um prejuízo para a vida da pessoa, tá? Conta pra mim, né, aqui nos comentários, se você também se sente assim, se você também tem algum tipo de Gabi, poxa, eu queria conseguir socializar mais, conhecer novas pessoas, sair mais, ter uma rede social não interativa, uma rede social, né, de pessoas onde eu pudesse me relacionar e eu não consigo. Comenta aqui comigo, vamos conversar, vamos abrir uma sala de bate-papo aqui através dos comentários para que eu entenda, né, se esse vídeo tá ou não fazendo sentido para você. Tá? Ah, gente, uma coisa, né? Se você é um descomplicado e participou comigo, né, do desafio de 7 dias para mudança cognitiva, escreve também aqui nos comentários: eu topei o desafio de mudança cognitiva, ou eu estive lá, para eu saber que você estava junto comigo, mudando aí, trabalhando seus pensamentos, tá? E para quem tá aqui pela primeira vez, não sabe do que eu tô falando, que diacho é isso de descomplicados, Gabriele? Gente, é a forma carinhosa, obviamente, que eu chamo aí os meus seguidores, né, de descomplicados, porque nós decidimos juntos descomplicar os nossos pensamentos negativos, nossos pensamentos disfuncionais, e estamos aí, né, fizemos aí um desafio lá no Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar aqui para você me seguir lá, e quem sabe eu faço aí um novo desafio, e aí a gente trabalhou um pouquinho essas questões por lá, tá? Bom, mas continuando, chega de conversa paralela, para que você consiga, obviamente, flexibilizar, mudar esse pensamento de eu não socializo porque sou desinteressante, ou eu não socializo porque eu tenho medo de ser humilhado, medo de ser julgado, ou eu não socializo porque eu não sou alguém amável, alguém que as pessoas gostam, enfim, eu não sei qual é o pensamento que você tem, né? O que você precisa fazer é questionar ele, ok? Mas, Gabi,
como é que eu faço isso? O que é questionar um pensamento, né? Bom, através das técnicas da terapia cognitivo-comportamental que eu vou te passar aqui, tá? Então você já prepara aí seu papel, sua caneta, né? E inclusive escreve nesse papel e nessa caneta qual é o pensamento que te vem. Então, no caso dessa minha seguidora, o pensamento dela é: eu não socializo porque eu me acho desinteressante, tá? Anota aí o seu. E, gente, esta frase, né, vou fazer uma pequena análise aqui para vocês, provavelmente ela tá carregada de rotulação e um pouquinho aí de leitura mental, que são o que eu costumo chamar de armadilhas mentais, tá? Ou seja, Gabi, o que é isso? São maneiras distorcidas de você olhar para si mesmo, ou para o outro, ou para o mundo, tá? Isso porque aqui, né, nessa frase, nessa situação que você trouxe, eu não socializo porque sou desinteressante, você tá assumindo, né, que as pessoas te achariam desinteressante, mas sem nenhuma evidência concreta disso. Entende? É por isso que eu falo sobre a gente questionar esse pensamento. Vou abrir um parênteses aqui e te explicar o que é rotulação e leitura mental, né? Como eu disse, são distorções cognitivas, ou seja, erros na sua forma de enxergar uma situação. Então, é como se eu tivesse com esses óculos aqui, tá? Com lentes num grau que não é pro meu grau, tá? Então, eu tenho dificuldade de enxergar de longe. Digamos que eu coloquei um óculos aqui que não tá legal. E aí, obviamente, quando eu olhar algo de longe, eu não vou conseguir enxergar o que está escrito. Eu vou ver embaçadíssimo. Inclusive, se eu tiro esse óculos aqui, gente, você pode passar do meu lado, ser a minha mãe. Eu não vou saber quem é você. Brincadeiras à parte, então é como se essas distorções cognitivas ou esta armadilha mental aqui fosse isso. Eu tô com esse óculos e ele não tá me possibilitando enxergar de uma forma assertiva, de uma forma correta, onde eu consiga ler as letras com clareza, tá? Então, você concorda que com esses óculos eu não vou enxergar as coisas, né, com detalhes e tudo mais? Eu vou enxergar tudo errado, né? Embaçado, ok? Então, a rotulação e a leitura mental que eu mencionei são como se fossem essas lentes erradas aqui, com grau errado, tá? Que te fazem enxergar tudo distorcido, entende? Vamos para o exemplo de leitura mental, tá? Em um trecho aí de um dorama, para você entender do que eu tô falando, para facilitar a compreensão. Vou colocar ele aqui na tela. Você veio para me ver no fundo do poço. Então aqui, vou explicar um pouquinho o contexto, né? Um dos personagens, como você viu aí, acusa a outra, né, de ter ido ao velório da mãe dele porque ela queria ver ele no fundo do poço. Mas, para quem assistiu a série, né, sabe que o contexto completo, o contexto do enredo todo é completamente diferente. Ela não foi lá para ver a desgraça alheia. Ela simplesmente foi para prestar as condolências dela, né, diante da moça, da pessoa que tinha ali falecido. Né? Então a série coreana, né, essa série em específico, ela tem sim uma conotação de vingança, de suspense. Mas se você vê o contexto, como eu disse, você percebe que o personagem ali, ele fez uma clássica leitura mental. Ou seja, sabe o vidente, né, vê as coisas ali, vamos ler o futuramente, né? Só que no caso aqui, ele deduziu que ele sabia ali o que a pessoa estava pensando e ele falou, ela veio aqui para debochar de mim, para me ver no fundo do poço. Então, na cabeça dele era esse o motivo. E isso é leitura mental. Eu tô tentando ler a mente do outro. Tô tentando entender porque é que o outro veio aqui, né? Então, aqui, quando a gente fala eu não socializo porque eu me acho desinteressante, eu tô deduzindo o que o outro vai pensar de mim. Então, Gabi, eu não socializo porque eu sei que aquela pessoa ali, quando eu socializar com ela vai pensar que eu sou desinteressante, né? Então, entende o contexto? Você cria, né? Ok, Gabi, entendi, mas como é que eu faço para trabalhar isso então? Né? Você, como eu disse, precisa questionar as evidências sobre o que você está pensando ali naquele momento, tá? E como? Como é que a gente faz isso? Se perguntando, né? O que exatamente me faz acreditar que eu sou desinteressante? Alguém já falou isso para mim? Né? Você já recebeu esse tipo de feedback das pessoas? Ou isso é uma suposição sua, tá?
Existe alguma situação onde alguém demonstrou interesse em conversar com você ou desinteresse em conversar com você? Você percebe? Eu estou trazendo evidências, eu estou trazendo fatos. Eu não estou deduzindo ou criando algo na minha mente. Estou trazendo fatos. Alguém já falou que eu era desinteressante? Alguém já demonstrou interesse em conversar comigo? Então, percebe? Tudo isso você precisa analisar, tá? Um outro passo é você buscar pensamentos alternativos aí e mais realistas para isso, né? Então, se eu coloco um óculos com uma lente correta para o meu grau, eu vou enxergar com mais clareza. Então, eu vou enxergar de fato o que eu tenho que ler. Então, aqui na minha plaquinha está escrito atenção à armadilha mental. Eu consigo enxergar corretamente. Então, você precisa achar um pensamento mais correto, mais assertivo, tá? Então, você pega aí o pensamento que é eu não socializo porque sou desinteressante ou porque eu acho que as pessoas me acham desinteressante e eu encontro um pensamento mais flexível, um pensamento alternativo para ele. Como? Um exemplo, talvez eu esteja insegura ou inseguro sobre como me comunicar, mas isso não significa ou não me torna desinteressante. Ou um outro exemplo, cada pessoa tem algo único para compartilhar, inclusive eu, né? E aí, gente, mesmo um outro pensamento, né, que talvez possa vir aí, olha, mesmo que eu não me destaque logo de cara, né, isso não significa aí que eu sou chato, irrelevante, que eu vou ser humilhado, que eu sou desinteressante. Então, percebe, né? A gente vai atrás de pensamentos mais leves, mais realistas, tá? E o terceiro passo é você olhar o comportamento, né, que reforça a crença. Então, quanto mais você evita socializar, mais essa crença de eu não socializo porque sou desinteressante se fortalece, tá? Então, é importante você identificar pequenos passos de enfrentamento e colocá-los em ação, ou seja, eu vou lá falar com aquela pessoa. Eu vou lá cumprimentar aquele vizinho, aquele amigo, aquele, não sei, sabe? Aquela recepcionista, enfim, você começa a se expor. Vamos lá, mais exemplos, né? Digamos que o seu receio é com conversar, poxa, não vai conversar com um grupo. Vai ali, conversa com uma pessoa por vez, né? Depois você vai fazer uma pergunta em grupo, ali para um grupo, tá? Comentar algo simples, diz um oi, um olá, você não precisa puxar aquela conversa. Mais para frente você vai puxando conversas mais longas, né? Nos lugares que você for e assim por diante. Então, entende, né? E aí, vamos agora, né, juntos a encontrar um pensamento mais flexível e funcional para o pensamento. Eu não socializo, pois eu me acho desinteressante. Então, que tal a gente pegar esse? Talvez eu me sinta insegura ao socializar, né? Mas isso não significa que eu seja desinteressante, tá? Eu posso começar a interagir aos poucos, e aí, com o tempo, eu vou descobrindo que eu sou mais interessante do que eu imagino. Viu? Percebe? Bem mais leve, bem mais flexível, bem mais tranquilo, né? Inclusive, se você quer ter essas estratégias aí da terapia cognitivo-comportamental aí nas suas mãos de forma prática, simples, na descrição desse vídeo tem o link para o método Descomplique Seus Pensamentos, né? E também vou deixar um QR Code aqui em algum lugar dessa tela, onde você pode acessar esse curso aí que é simples, prático, em 7 aulas práticas. Você tem acesso a uma estratégia para te ajudar aí a fazer essa flexibilização que a gente fez aqui nesse vídeo, tá? Lá eu ensino esse passo a passo, né? Você vai flexibilizando, você pode pegar pensamento por pensamento e ir flexibilizando um a um, ok? Vamos só recapitular, tá? Então, porque aí vai ser fácil de você lembrar, né? O que você vai fazer? Para mudar esses pensamentos aí automáticos disfuncionais, você precisa parar. É a sigla que eu uso para te ajudar a lembrar que o P, você vai perceber os pensamentos. O A, você vai analisar as evidências desses pensamentos. No R, você reestrutura essas crenças. E no A, você age com base nos novos pensamentos. Viu? Ficou mais fácil de gravar, né? Gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.